Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Jogos Mortais 2, filme de 2005 dirigido por Darren Lynn Bousman. Já que estamos perto do lançamento de Jogos Mortais 10, que a narrativa, inclusive, se passa entre os acontecimentos do primeiro e do segundo filme, essa é uma boa oportunidade de revisitar essa sequência, que obviamente teve luz verde logo depois do sucesso instantâneo do primeiro Jogos Mortais. Um filme que custa um pouco mais de US$ 1 milhão e que arrecada só na bilheteria mais de US$ 100 milhões. Esse longa tem uma história que eu considero bem curiosa porque a franquia já era um grande sucesso, a Twisted Metal, a produtora, e a Lionsgate, a distribuidora, queriam uma sequência e eles acabam colocando na sequência, na cadeira da direção, uma pessoa que não tinha experiência nenhuma em Hollywood, não conhecia nada da indústria cinematográfica. O porquê disso vem com aquela história que une o útil ao agradável, porque o Darren Bousman, inclusive, fala que a experiência que ele tinha era com curtas que ele mesmo não gostava e também com clipes que não conseguiram boa repercussão. Só que ele tinha escrito o roteiro de um filme chamado The Desperate, e nesse roteiro ele buscava fazer uma produção ultra violenta e uma produção que não iria se preocupar com classificação indicativa, que teria muita tortura e violência. Existe uma controvérsia sobre a data que o Bousman escreveu esse roteiro e a data que a produtora, que seria uma produtora alemã, recebeu esse roteiro para começar uma produção. O diretor diz que ele escreveu esse roteiro antes de Jogos Mortais chegar no cinema. Então, essa é a palavra dele, de que foi uma coincidência notar que existia Jogos Mortais, que fez muito sucesso, e que a ideia dele era muito parecida. Para evitar uma disputa jurídica, para evitar também uma onda de processos, e já que a produtora queria uma continuação, o que a Twisted Metal fez? O James Wan não poderia participar como diretor. Ele já estava comprometido com outros projetos. Então a Twisted Metal contrata, o Bousman pega esse roteiro e aí acaba chamando o Leigh Whannell justamente para colocar toda essa obra no mundo, no universo Jogos Mortais. E então o próprio Leigh Whannell fala que a base da história que acontece na casa de Jogos Mortais 2 é uma base de The Desperate, e aí a relação entre o John e o detetive é essa questão toda, né, de levar essa história original, então, para o universo Jogos Mortais, que seria consolidado e, obviamente, receberia várias sequências. Pessoal, quanto à franquia Jogos Mortais no geral, eu considero que você pode pegar os 3 primeiros filmes e encarar como essa trilogia de estruturação de uma saga de terror, com o diferencial, claro, da ultraviolência, com aquela abordagem que na época foi super polêmica, da violência desnecessária, da questão justamente da imagem pesada também. Isso, naquele período de Jogos Mortais no lançamento, já causou uma baita controvérsia, que acabou sendo acentuada com o segundo e com o terceiro filme. O quarto filme seria um complemento, na verdade, e aí depois os produtores lutaram também, né, para conseguir gerar algo criativo num cenário de indefinição e com queda de interesse. Mas o fato foi o seguinte: Jogos Mortais 2 teve uma grande visibilidade e conseguiu estruturar essa franquia que conseguiria bons números. Então eu creio que o trunfo desse filme, que sei que para muitos é o favorito da franquia inclusive, é de conseguir lidar com uma identidade do que você espera de um filme Jogos Mortais. Você vai ter então a figura do Jigsaw junto de armadilhas, em que você sempre busca pela armadilha violenta, brutal e pela armadilha que a gente pode dizer, né, que vai trazer também essa tensão e esse alto grau de violência. No segundo filme da franquia, o detetive Eric Matthews, interpretado por Donnie Wahlberg, investiga um crime e suas suspeitas recaem sobre Jigsaw, interpretado por Tobin Bell. Mas Eric e sua equipe ficam chocados ao descobrir que 8 pessoas estão presas em um local desconhecido e que eles precisam solucionar o mistério quanto antes para salvar essas vidas. O segundo filme investe muito mais na história do John Kramer, e aí fica a pergunta: John Kramer e Jigsaw, qual é a diferença? O filme vai trazer isso para o seu texto e vai deixar uma herança que seria explorada não só no terceiro e quarto filme, mas que seria inclusive revisitada posteriormente para a franquia continuar despertando esse interesse, já que a figura do John ela é permanente para Jogos Mortais. Basta ver aí, né, que nós estamos perto de Jogos Mortais 10 e não tem como fazer justamente essa separação. Se tem Jigsaw, se tem John Kramer, acaba se tornando relevante. Por mais que em diferentes momentos a franquia
tenha tomado outros rumos. O conceito da dor é colocado em perspectiva em diferentes cenários com o paralelo do que pode ser construído a partir da imagem do próprio John, com essa interpretação mórbida que ele faz da valorização da vida e da necessidade de provas, que na verdade são as armadilhas tradicionais, e aí o segundo filme ele consegue justamente trazer armadilhas tão brutais quanto as armadilhas anteriores. E como eu disse, uma identidade de um bom filme Jogos Mortais para muitos, ela está baseada justamente no teor inventivo dessas armadilhas. No caso do segundo filme, uma armadilha coletiva, além das armadilhas individuais. Jogos Mortais 2, com isso, conta com várias armadilhas que se tornaram icônicas para a franquia, que a vinculação delas com a narrativa central também acaba sendo uma grande diferença. Porque eu penso que não existe muito problema ao estabelecer uma diferença entre dois cenários base. O primeiro cenário base é justamente da relação entre o John com o detetive. E aí esse detetive que ele está completamente envolvido emocionalmente no que está acontecendo naquela casa. E aí já no cenário da casa, você vai ter então essa armadilha compartilhada junto dos desafios individuais. Esse bloco montado pelo Leigh Whannell com a justificativa de colocar o texto do diretor no universo Jogos Mortais, trazendo o interesse na figura do John Kramer, o que é Jigsaw na verdade, quais são as armadilhas e o que elas representam. Isso é um grande diferencial que acaba valorizando aquele cenário do que está acontecendo na casa. Só que apesar disso, Jogos Mortais 2 tem uma direção que é medíocre, que aí você vê a falta de experiência do diretor, que depois ganharia mais rodagem, claro, no cinema dos Estados Unidos. Mas ele precisa usar de vários cortes que são, na verdade, absurdos para uma dinâmica de construção de um ambiente de tensão e medo também. Eu realmente fico pensando se não existia um meio termo entre deixar ele como roteirista apenas e chamar um diretor com algum tipo de experiência prévia também no terror, o que é super importante. E esse trabalho desleixado dele fica evidente na movimentação dentro da casa, em que você tem na verdade algo sustentado pelas armadilhas apenas. O Boseman apresenta também uma dificuldade enorme de conciliar duas situações diferentes, dois cenários diferentes e tratá-los com a mesma importância. Isso fica evidente para mim quando existe um cenário de interesse por conta de uma vinculação emocional que é a relação do Eric, o detetive, com o John. O grande destaque do filme, aliás, é o Donnie Wahlberg, por conta de tudo isso. O John Kramer, por outro lado, ele se torna esse personagem misterioso que faz todo sentido para a lógica da franquia. E aí dentro da casa, a única figura de destaque mesmo é a Amanda, e ponto final. Todos os outros personagens estão envolvidos naquela dinâmica do sofrimento e do grito apenas. E isso eu considero um problema do roteiro, um roteiro que precisa surpreender, um roteiro que precisa também conseguir lidar com uma grande reviravolta no final. E eu me lembro na primeira vez que eu assisti Jogos Mortais 2, que essa reviravolta no final justamente acabou me surpreendendo. Só que aí quando você se afasta um pouco do impacto imediato, você nota o seguinte, que a armação do final de Jogos Mortais 2 é como se você tivesse recebido um quebra-cabeças e está tentando montar esse quebra-cabeças, só que não sabe que alguém tirou algumas peças que seriam extremamente importantes. Você acaba recebendo elas no final, e aí tudo faz sentido. Agora, quanto à captação, a questão que gira em torno também do trabalho de direção e construção de um ambiente de tensão, esse filme deixa a desejar. Eu entendo totalmente quem considera Jogos Mortais 2 o melhor, existe um espaço para argumentação. Na comparação direta, se tiver que fazer isso, eu prefiro o filme anterior. Para Jogos Mortais 2, nota 6. Talvez eu faça crítica de outros filmes dessa franquia também, mas Jogos Mortais 10 está chegando, teve o lançamento antecipado, inclusive, vai chegar nos cinemas em setembro, envolvido de certo modo no contexto da greve dos roteiristas, greve dos atores, mas com uma expectativa positiva do estúdio pelo menos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!